Então, boa noite para todo mundo aí que está assistindo. A gente vai fazer aqui a apresentação do framework Pascal Hall no Lazarus. Para quem não conhece aqui o repositório do Pascal Hall, na descrição do vídeo e na Linktree que tem na descrição, vocês conseguem encontrar o endereço dele. Eu não vou ensinar a instalação aqui porque senão fica muito longo. Só vocês acompanharem a wiki. Aqui tem todas as configurações, todo o processo que você precisa seguir para instalar. Instalado, vamos para o Lazarus. Então, no Lazarus aqui, a gente tem esses 4 motores aqui de servidor de API. Funciona também o Indy, o FPHTP, o Synopsys e o Sagui. No Lazarus, o Indy e o FPHTP são os mais lentos que tem, são os piores motores do Hall que tem. O mais rápido é o Synopsys. O Sagui chega em segundo lugar. Funciona também o Windows e Linux, só que é um pouquinho mais lento do que o Synopsys. Nas propriedades aqui do servidor, todos eles têm mais ou menos a mesma coisa. A gente tem as compressões que o servidor aceita, e eu aqui não estou com o Brotli instalado, que é além do gzips e lib, tem também a Brotli e zstd, mas o meu aqui parece que não está instalado. Deixa eu achar ele aqui. Achei. O Brotli e o zstd. Tem que reiniciar o Lazarus para ele poder aparecer. Só reiniciar aqui. Projeto. Muito bem. Não, ainda não apareceu. Estranho. Ok, não. E std instalar. Não. Aí agora tem que reiniciar a IDE. Bom, continuando. Não vou reiniciar a IDE agora não, porque vai demorar muito. Mas eles aparecem aqui, o Brotli e o zstd, quando você instala a compressão deles aqui. As outras propriedades que a gente tem são de criptografia. A gente tem disponível só, por enquanto, o AES, funcionando tanto no servidor quanto no cliente, onde você faz a conexão, a proteção da conexão através da criptografia ponto a ponto, P2P. Os IPs que você pode configurar, IPv4 e IPv6. Segurança do servidor. A gente tem as funcionalidades de blacklist, proteção contra brute force e whitelist. Vamos lá.
Blacklist é uma lista de IPs que você não quer que acesse o seu servidor, você quer mantê-la bloqueada. O Brute Force, quando você ativa ele aqui, é para proteger o servidor contra erros de autenticação. Quando você excede essa quantidade de erros aqui, o IP que está acessando o seu servidor entra para a lista negra e a partir desse momento ele não consegue acessar mais nada, mesmo que digite a senha certa. Depois desse tempo aqui, 1 hora, ele é removido da lista. Você pode tornar isso permanente, mas o padrão é que o Brute Force retire após 1 hora. Tem também a proteção contra flood, que é como se fosse uma proteção DDoS, só que mais fraquinho. É para evitar múltiplos acessos contínuos. Quando alguém está tentando derrubar o seu servidor por ficar fazendo 1 milhão de requests, um teste de estresse o tempo todo nele, por exemplo. Aí ele vai cortar as requisições que excedam uma certa quantidade de tempo, que é um padrão é 30 milissegundos. Você pode alterar aqui. E faz transversal para o backlist. Se caso quando o cliente que tentar acessar seu servidor através do path transversal, que é aquele ponto barra, o servidor ao detectar isso adiciona automaticamente esse IP para blacklist e já bloqueia a conexão. E já bloqueia a conexão normalmente e adiciona o IP para blacklist se isso aqui estiver ativo. Whitelist é aqueles IPs que tem carta branca. Se você adicionar aqui, ele pode cometer todos os erros do mundo que não acontece nada com ele. E todos os motores possuem a configuração de SSL para HTTPS. Eu recomendo, como aqui na wiki vocês podem ver, na configuração de HTTPS, configurar o HTTPS para ser externo à sua aplicação. Não atribuir ele internamente no motor. Igual aqui. Adicionar o certificado, ativar e tudo mais. Aqui é a forma interna de HTTPS. E eu recomendo vocês usarem a forma externa, porque aí você tira você tira esse problema a mais do seu servidor. Você garante que a segurança da conexão vai estar de forma externa e não fica restrito, por exemplo, ao FPHTP e o IND, que só aceitam o TLS 1.2, não aceita o TLS 1.3. Já o Nginx, de forma externa, aceita todas as versões do SSL. E é menos uma preocupação. Certo? Então agora vamos apresentar os clientes. No caso, o cliente. O cliente HAL, ele possui aqui a base URL, que é o endereço do servidor que você vai digitar aqui, informar para poder fazer o consumo pelo verbo, o tipo de compressão que você vai usar e a criptografia para o P2P. Você tem o servidor, defina a criptografia no servidor, define a mesma criptografia no cliente e aí você passa a ter a comunicação P2P entre os dois. Proteção da comunicação. Escolhe o tipo de motor aqui. Esse motor é adicionado automaticamente à medida que você instala o pacote da dependência. Você instalou o pacote do INT, ele adiciona aqui. Você instalou o pacote do Synapse, do Mormor, ele adiciona aqui. Beleza. Todos os servidores possuem uma característica de otimização que você pode fazer também, que eu esqueci de falar,
que são a queue size pool count, no caso do Synopsys, connection limit e cadê o pool count no Sagui, queue size e não, o FPHTP pelo visto só tem queue size. E o IND você tem listen queue e max connections. A gente deixa configurado de forma que ele não tenha limite. O limite vai ser o hardware da sua máquina. Mas se por acaso quiser fazer um ajuste fino, é só alterar essas propriedades aí. Beleza? Então vamos fazer um exemplo do primeiro servidor. Quando você instala os wizards, você tem aqui no novo projeto esse recurso aqui, onde que você vai definir o diretório onde você vai salvar a aplicação. Esse campo é obrigatório. Boa tarde de trabalho. Standalone é o tipo de aplicação, ou standalone, ou seja, o console. Standalone é essa aplicação com interface gráfica. Console é o tipo de aplicação mais comum para servidores, que você não precisa ficar olhando para ele o tempo todo. Qual motor de dados que você vai querer adicionar para ele? O Morbu é o mais rápido para o Lazarus. Tipo de autenticação que você vai querer adicionar ao servidor. Se ele vai ter o Swagger, que é um módulo de documentação padrão OpenAPI, e se ele vai ter o Web Módulo. O Web Módulo é para servir página HTML. Ele é configurado já para você servir todo o ambiente e o ecossistema HTML direto no servidor. Não, o diretório não existe, vamos criar então. Salvar, não. E pronto, ele já criou e esse servidor já funciona. Vamos trazer esse para cá. Vem para cá, vem para cá. Como que a gente testa? Abre aqui o navegador, localhost e já está online. A documentação do Swagger é esse endereço aqui, /swagger. Ele tem a rota ping, essa rota ping, que é a única rota que tem criada no servidor, no verbo get, porque é o verbo que está permitido aqui. Vamos adicionar uma outra rota, por exemplo, eu vou adicionar aqui a rota teste, o reply, vamos criar o reply aqui, é a mesma coisa do ping, aqui vai ser teste, e descrição não vou colocar nada. Vamos implementar a rota teste e eu vou responder aqui live de apresentação Pascal Hall. Vamos compilar e ele já vai aparecer aqui a rota teste. Como eu não limitei quais os verbos que ele pode aceitar, ele vai listar todos aqui. Então, se eu quiser restringir, nesse caso aqui, eu quero restringir somente para get e post, eu só faço isso. E agora, esses verbos aqui vão ser os únicos verbos que a rota vai responder. Somente get e post. A autenticação por padrão
é admin. Quando a gente faz o teste aqui, admin, não foi? Tem algum problema com o padrão dele. A gente coloca aqui, não tem problema não. Basic.username admin e o password admin. Rodou. Atualizou. Executou. Admin. E foi feito o retorno. Ah, mas aqui ele está com um erro de caractere. Sim, é porque você tem que informar para o Lazarus que você está trabalhando com o TF8. Você precisa adicionar aqui o code page do TF8. Internamente, o Raul trabalha sempre com o TF8 para tudo. Mas você tem que transmitir para ele através de UTF-8. Que é o Unicode. E aí executou. Ele já tem acentuação. Beleza? Vamos falar aqui agora mais um pouquinho do cliente. Uma coisa que eu esqueci de falar. O cliente, ele tem uma característica de execução da requisição, que é o comportamento. Quando você vai fazer um verbo, get, post, push, delete, você tem duas formas de fazer. Enviando a rota direta e a variável de resposta. Ele vai fazer a requisição, trabalhar o que precisar, te devolver no objeto resposta. E você tem também o outro modo, que é o comportamento multithread. Você enfileira um conjunto de objetos com um conjunto de requisições ao seu cliente Raul, e ele vai executar todas essas requisições ao mesmo tempo, em paralelo, e devolver cada uma no seu respectivo método, que aqui já não é objeto, é um método de resposta. Ele vai responder no método de resposta o retorno do processamento. Isso é especialmente importante para comunicação DBOE, que o Fernando vai falar daqui a pouco, que torna o trânsito de DBOE muito mais rápido por conta desse multithread nativo do cliente. Certo? Fernando, quer falar aí sobre o DBOE? Posso falar aqui. Então, deixa eu trazer você para a tela. Compartilhe a sua tela para nós, por gentileza. Tá aí? Tá aí. Bem, boa noite, né? Aqui eu simplesmente peguei o exemplo ali que está no repositório, né? Que é os exemplos de um servidor, né? Um servidor Lazarus que conecta com os Zeus. Então o servidor ali, como o Mópolis mostrou, é simples ali, né? De montar. É simplesmente um server, um Raul server. Nós temos aqui o DB módulo, que ele faz a parte da DBWare, e aqui um server, né?
E aqui para funcionar o DB-Module, tudo que ele for transitar entre o cliente e o servidor, no HAL a gente vai ter que estar usando os storage, né? Então aqui eu vou estar usando storage binário, né? Nós temos outros storage de JSON, né? Que está na paletinha de aqui, JSON, CSV, Bison, essas coisas assim. O mais rápido é o binário. Então, no servidor, as configurações, como o Mal mostrou, são sempre as mesmas, né, para configurar. E o DB-Module, que é o importante aqui, tem que ver várias conexões, as importantes. Algumas propriedades aqui são importantes, por exemplo, database type, vai ter que informar o tipo de banco de dados que a gente está usando, pode ser o Firebird, MySQL, PostgreSQL ou SQLite. No caso nosso aqui, um exemplo simples é SQLite. O database link é Zeus, né? Aqui é uma propriedade importante que vai usar lá no cliente, a domain aqui, que /db. Né? Porque quando a gente vai acessar o nosso servidor, tudo que vai ter de rota vai estar nessa /db, o DB-Module. E caso queira configurar as outras, assim, precisar de outras coisas aqui, as propriedades database, password, tudo conforme igual a gente faz numa conexão normal. Né? Aqui nós temos também, para a gente entender, ó, só o banco, né? E aqui o sistema está criando um banco de dados automaticamente. Do restante, nada mais é programado no servidor. Somente essas duas funções. Vai criar o banco, a pessoa, se o usuário já criou o banco, não precisa mais. Aqui só vai estar startando no servidor e está tudo funcionando no servidor aqui, já. Né? Agora vamos para a parte do cliente. No cliente, para funcionar o DBWare, nós temos aqui um cliente server, um cliente HAL, né? Server não. Cliente HAL, e ele vai fazer toda a comunicação. Vemos aqui que ele está se comunicando com o localhost 8000, que é a porta lá do servidor. Vai ser aberta, né? Sem criptografia, sem autenticação, aqui vai estar um pouco liberado, que ainda está em fase de construção esse DBWare, né? Para funcionar, para ele se conectar com o servidor lá em cima, nós precisamos de uma DB Connection aqui, ó. Essa DB Connection, ele vai estar ligado com o cliente, com o HAL cliente, que é a propriedade cliente aqui, ó. E a propriedade módulo host é a /db, é a propriedade domain lá do servidor, né? Então, esse DB Connection é a ligação com o DB-Module lá do servidor. E ele vai usar o cliente para fazer as transmissões da conexão cliente-servidor. Né? Para usar as tables, fazer os SQL, foi criado no HAL, utilizando as main tables do Delphi, no caso aqui do Lazarus, né? No caso aqui, uma Z main table, ela foi herdada e feita por HAL para fazer SQL, para se comunicar com o servidor. As propriedades dela, que é a HAL Connection, que vai usar a conexão aqui, que é a DB Connection, né? E ele vai usar um storage binário, que é o mesmo storage que está lá no servidor. Então, feito isso, fazendo essa ligação aqui, depois o data source, que é o normal, o DB grid aqui, tudo normal, né? Simplesmente nós temos aqui a conexão. Um select lá, nós temos a tabela criada de clientes lá em cima, né? E damos um select na tabela clientes e ele vai trazer aqui embaixo. A tabela vai vir aqui para o cliente, né? Então, podemos ver isso aqui na prática, funciona. Vamos executar aqui o servidor, executar o cliente aqui, né? Quando eu der open aqui, ó,
Olha lá, ele já trouxe o campo código lá do servidor e o campo nome, que é o da tabela que está lá no servidor, quando ela foi criada ali no servidor. Aqui, ó, create table clientes, código Varchar 2000 e nome Varchar 2000. Então eles foram criados dessa maneira. Então eles desceram já para cá código e nome. Aí, quando eu venho aqui para o código 1, Fernando, código 2, teste, nesse exato momento, tudo está gravado como se fosse uma main table aqui na parte do cliente. Nada foi jogado lá para o servidor. Só vai acontecer isso, o envio dessas informações para o servidor, quando clicar no App Updates aqui. Então, clicou no App Updates, ele já gravou lá no servidor. Né? Se eu fechar a aplicação cliente e abrir de novo, aqui está no servidor, aqui clientes, e der um open, já vai estar aqui que foi gravado. Né? Aí eu posso fazer um delete, né? App Updates, já fez delete lá também. Já deletou. Então, tudo vai ter, só vai executar lá no servidor, ele vai enviar um conjunto de SQLs para ser executado lá no servidor, junto com de uma vez só, esse App Updates aqui. Então, tudo que foi executado aqui, ele vai guardando, e vai ser executado no App Updates, tudo lá no servidor. Basicamente, o que está sendo feito no DBWare do HAL é isso aí. Acho que é isso. Não tem mais o que explicar sobre, muito o que explicar sobre isso aqui. Né? Que é isso. Beleza, então. Vou mostrar aqui uma outra coisinha de comparativo. Quem assistiu ontem, deixa eu achar ele aqui. Vou pegar o exemplo do servidor ali, no projeto, salvo não. Quem assistiu ontem a transmissão viu que a gente apresentou o framework no Delphi. Hoje foi a apresentação no Lazarus. Por acaso essas duas coisas conversam entre si? É o que a gente vai ver agora. Tem aqui o Delphi 12 com o cliente Faridac. E eu tenho no Lazarus o servidor Murmur 2 com os Zeus. Então eu rodo aqui. O servidor rodando. Rodo o cliente. Vem para cá. Vem para cá. E comunica o Faridac do Delphi com os Zeus do Lazarus. Fazendo todo o processamento que é também. Você grava, acrescenta uma acentuação aqui, deu apply, no open ele já trouxe tudo. O mesmo abrindo de novo para mostrar, não, gravou tudo certinho. Funciona no CRUD completo, gravar, ler, editar e excluir. De Delphi para Lazarus, de Lazarus para Delphi. Só o P2P que não funciona ainda entre os Mentable, o DBWare, porque você já imagina, né? Fazer conversação entre o Lazarus e todas as versões do Delphi não é uma coisa tão simples assim. Além disso, beleza, a gente apresentou aí ontem o Delphi, o Lazarus, todos os motores no Delphi, todos os motores do Lazarus. Qual que é mais rápido? Qual que é melhor? Como que a gente descobre isso? Pois então, eu fiz um monte de teste de estresse com o nosso querido HAL. Como que eu fiz esses testes? Eu tenho aqui uma VM
num servidor que não é a minha máquina. Eu abro aqui o exemplo de teste do HAL. Opa. Aqui. No Delphi. Defino o motor dele. A porta. Pronto, está online. E aí eu pego aqui no cliente, abro o JMeter, que é a ferramenta que eu uso para fazer os testes de estresse. Está carregando aqui o danado. Então eu abro o JMeter. Por padrão, eu não sei se esse aqui... Deixa eu ver qual que é o endereço IP da VM. É esse mesmo. Por padrão, eu faço o teste de 150 conexões concorrentes por segundo durante 30 segundos. E a gente tem o relatório da amostragem média por cada um dos motores. Então, se eu mandar rodar, deixa eu ver se está tudo certo aqui. Rota ping, porta 8083. Então, se a gente mandar rodar aqui, ó, ele começou a processar. A gente está testando contra o Murmur no Delphi Windows, sem gerenciador de memória, 150 conexões concorrentes por segundo, por 30 segundos. A capacidade de vazão dele foi praticamente 2.200 por segundo. Eu venho aqui, abro o int, por exemplo, vamos ter uma comparação, ver qual dos dois que é mais rápido. $20 segundos, já deu 1.700 aproximadamente. É 1.780 aproximadamente. Esse é o int. O que quebra é o tempo médio por requisição do int. Ah, mas o Murmur também não ficou muito atrás. Você mostrou aí, está só com 2.200. Beleza, então se a gente pegar e mudar o gerenciador de memória, botar um melhorzinho, a coisa muda de figura. Porque o gerenciador de memória nativo, nesse caso aqui, é o Delphi. O gerenciador de memória nativo do Delphi com o Synopsys é muito ruim. Ele detona a capacidade de tráfego do motor. Quando você troca para um outro gerenciador de memória, a coisa muda de figura. Ele dobra, mais que dobra, a capacidade de vazão. E o int, como é que ele fica nesse novo gerenciador de memória? Int, mesma porta. Até o int fica melhor. Mas não tão melhor assim, porque ele é lento por natureza. A média por requisição é muito alta do int. Essa máquina servidor aqui que eu estou usando para testar não é as mil maravilhas. Essa máquina aqui é um i3 4150, memória DDR3 1600, rodando em um HD. É um i3, um servidorzinho velho, i3 de quarta geração. Ó, aqui. E ele consegue atender tudo isso daí.
Eu fiz teste com todos os frameworks que eu consegui encontrar disponíveis aí para a gente ter comparativo. E o resultado que eu tive foram esses daqui. Volta aqui. Ó, o servidor i3 4150, 3.5 de clock, tem 4/4 e memória DDR3. Esses foram os resultados. Mostrei para vocês ali como é que foi feito o teste. Esses foram os resultados que eu encontrei. Beleza. Como que fica o gráfico então de tudo isso daí? Quando a gente compara entre os motores e o gerenciador de memória, de vermelhinho aqui a gente tem o nativo da IDE. Nesse caso aqui, esse aqui é o comparativo somente do Delphi. Se você utiliza o gerenciador nativo dele, a capacidade máxima que o Mormor tem, aqui é como a gente está fazendo uma transmissão, reduz bastante o tráfego de rede, porque eu estou fazendo transmissão ao mesmo tempo que eu estou fazendo um teste. Então aí a capacidade aqui no ambiente limpo é maior. Porém, o Sagui, se você não utiliza o gerenciador de memória, ele é o mais rápido dentre os disponíveis para o Delphi. Porque o Indy fez 2.2, o Synopsys 4.3 e o Sagui 5.4 mil por segundo. Agora, quando você usa qualquer gerenciador de memória, o Sagui derruba. Vai lá para baixo. Os outros melhoram. O Indy não melhora tanto assim, porque não tem muita coisa que você pode fazer para melhorar o Indy. Mas, em compensação, o Mormor, com o MM5, ele atinge a maior velocidade dos testes que eu fiz. Tem o RDP MM64 e o MS-RIP, que são dois gerenciadores de memória que tem aí na internet. E o FastMM5, que é do Playlist, que é o oficial da Embarcadero. Não sei por que ainda não colocaram ele, mas é o próximo gerenciador que vai vir na IDE. O Lazarus não tem essa frescuragem. O Lazarus, você botou para rodar, ele funciona. Funciona tão bem que no Linux ele faz 16 mil por segundo. O Lazarus. É o mais rápido que tem dentre todas as possibilidades de motor que a gente tem aqui. E mesmo assim, considerando somente o que a gente tem, já é mais rápido do que as alternativas que vocês têm aí no mercado. Beleza? Bom, para finalizar, amanhã, sábado, às 8 horas da noite, a gente vai ter aí a live de tirar dúvidas, onde vocês vão poder conversar aí, tirar dúvida, falar, fazer pergunta, o que quiser. Eu recomendo entrar no Discord, porque no Discord a gente vai poder puxar você para falar, e aí você pode conversar com a gente aqui na hora, ou se quiser pela mensagem no YouTube, no Odyssey, no Rumble ou no Kicker, também a gente vai ler lá. Vai ser amanhã, tira dúvidas, junto com a comunidade aí. Contribuições com o projeto. Quem quiser contribuir pode se juntar a um dos que já fizeram fork aqui, um dos 3. Vocês criam um fork do repositório, faz o commit de vocês, manda o pull request pra gente. Eu gostei de uma coisa aqui, tem um negócio aqui que vocês não têm que eu queria implementar. Fiz aqui rapidinho, manda o pull request. Se ele estiver dentro das
do padrão de código, a gente libera. Se não, ó, tem um probleminha aqui, dá um ajuste ali, a gente vai fazer, eu vou implementar nos próximos dias aí, um robozinho que verifica a compatibilidade do código que você vai mandar, se ele compila em Lazarus ao mesmo tempo que compila em Delphi. Não é uma coisa que tem agora, vai ser nos próximos dias. E isso facilita a emissão de pull request. Vamos supor, você mandou o pull request agora, não tem ninguém para analisar. Ao invés de você procurar um fulano ali para poder ver, ô fulano, vê se meu código está bom, vê se ele está funcionando. O próprio robôzinho do GitHub já vai fazer esse processo. E aí depois que ele tiver tudo certo, a gente já adiciona o servidor ao repositório. E aí ele já entra na próxima versão. Caso vocês queiram contribuir de uma outra forma, ninguém não é obrigado, ninguém está mendigando nada aqui, mas caso vocês queiram contribuir de alguma outra forma, a forma que a gente tem é pelo Open Collective. Ou se quiser fazer uma contribuição financeira, aí é cada um, mas a única forma que a gente aceita é pelo Open Collective, que ele vai manter isso aqui de forma transparente para todo mundo. Se você fez uma contribuição, ela vai ser vista por todo mundo aqui. Sem pegadinha, sem saber, mandei para fulano, não, fulano não recebeu, não tem pegadinha. Qual que é o objetivo que a gente tem com relação à possibilidade de uma contribuição financeira? É fazer um recurso chamado Bug Bounty, que é algo que eu estou querendo fazer para melhorar mais ainda o repositório. Caso tenha uma tarefa que seja uma tarefa complicada e que a gente não tenha tempo para resolver, se tiver contribuição lá no Open Collective, parte dessa contribuição vira uma recompensa para quem for o primeiro a resolver de forma satisfatória a tarefa. Você está testando ali o projeto, achou um bug grave, uma coisa severa, você também pode ganhar uma recompensa, desde que exista esse valor acreditado lá no Collective. Isso ajuda a crescer o projeto. E não tem nada de fulano. Ninguém vai mandar uma chave Pix para você, ninguém vai falar para você mandar Pix para mim. É tudo pelo Collective. Beleza? Então, acho que é só isso. Faltou falar alguma coisa, Fernando? Peraí. Não. Pra mim tá tudo certo. Acho que não. Só amanhã não tira dúvida, vai. Eu espero que as pessoas tenham dúvida e nós vai resolver elas. Beleza, então. Então amanhã, no Discord da comunidade Open Source, você consegue também, pelo repositório, aqui nesse botão, entrar no Discord da comunidade Open Source. Clicou no botãozão ali do Discord, já vem para cá e amanhã tira dúvidas. Se não tiver ninguém aqui, aí a gente não consegue fazer, mas se tiver alguém, a gente vai para tirar dúvida. Beleza, então? É isso. Obrigado a todo mundo que assistiu. Obrigado aí pela participação e até amanhã. Até, obrigadão, pessoal. Valeu aí, Fernando. Falou. Até amanhã. Até. Tchau.